Bom dia, queridos, bom dia, amados. Mais uma vez, o Senhor derramou as bênçãos da sua eternidade sobre as nossas vidas. Mais uma vez, estamos de pé. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. A sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para alimentar as nossas almas. Quem se alimenta da palavra não desiste no caminho. Não tem faltado a direção do Espírito Santo de Deus. Palavras que estão vindo diretamente à nossa necessidade. Palavras que têm falado aos corações de várias pessoas. Às vezes tem situações que nós nos encontramos tristes, amargurados, e às vezes até sentimos que parece que estamos só. Por que eu digo que parece? Porque aquilo ali só é um estado mental, emocional. Porque na verdade nós nunca estamos só. Deus ele tem cuidado dos seus. Deus ele tem olhado de maneira especial para os seus, principalmente aqueles que buscam a sua face. Deus ele tem olhado para todos. O olhar de Deus está sobre todo mundo. Não há ser humano nenhum, não há nada que escape do olhar do Senhor. Mas Deus tem um olhar especial para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam de todo o coração, que buscam alimento na palavra. Não porque essas pessoas são melhores que as outras, nada disso. É porque Deus, ele preza por esses. Porque esses entenderam que não conseguem viver sem o Senhor. Que não conseguem viver sem se alimentar da palavra, que não conseguem estar distante. Então ele tem uma dependência da presença de Deus na sua vida. E Deus, ele reconhece isso, que Deus conhece os profundos dos corações. Deus conhece a alma sincera. Deus sabe aqueles que são falsos. Mas Deus reconhece também aqueles que são sinceros diante dele. Deus conhece os sentimentos do coração. Deus nos conhece no profundo das nossas almas. Deus nos conhece até melhor que nós mesmos. E às vezes nós carregamos sentimentos, pensamentos, situações que nós nem entendemos porque nós estamos pensando em tal coisa, porque o nosso coração está aflito. Às vezes são sentimentos que estão guardados lá no profundo. Mas Deus, ele conhece todas as coisas, ele é poderoso. E ele tem o poder de ir lá no profundo do seu coração, no profundo da sua mente. E o Espírito Santo dele tem o poder de penetrar e de agir de uma maneira toda especial. Roberto, mas por que você está dizendo isso nessa palavra de hoje? Por que você está colocando esses detalhes? Porque a direção que o Senhor nos deu hoje é uma direção onde ele diz que está preparando o seu povo. O Senhor, ele nos deu essa direção hoje. E ele disse que tem um povo sendo preparado. Mas preparado para quê? Deus, ele tem algo diferente para esse povo. Que povo é esse? É um povo que entendeu que ele é poderoso. É um povo que entendeu que só o Senhor Jesus tem o poder para salvar a alma do homem. Aquele que se entregou ao Senhor, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que buscam na palavra do Senhor, no alimento para suas almas. Aqueles que estão fortalecidos. Deus, ele tem algo especial para esses. Porque quando o Senhor direciona que está preparando um povo, porque existe algo. Existe uma preparação.
Existe algo que Deus precisa realizar nas nossas vidas enquanto nós estamos nesse plano terreno para herdarmos algo maior do que isso aqui. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de preparação. Às vezes pessoas dizem que nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas na verdade nós estamos sendo preparados aqui. Porque o tempo que nós passamos aqui nessa terra é como um sopro, é como um conto ligeiro, é como uma flor que desabrocha no amanhecer e murcha no entardecer. É dessa forma que Deus vê o tempo que nós passamos aqui. É um momento, é um instante. E esse momento que nós passamos aqui, que diante de Deus é um momento rápido, é um estalar de dedos, esse momento é um momento de preparação, onde cada um tem a liberdade de escolha, porque Deus ele deixou essa liberdade para os seus filhos. Porque Deus ele colocou isso, porque não existe amor sem liberdade. Se o amor ele te obriga a algo, não é um verdadeiro amor. Por isso que o amor de Deus ele é verdadeiro, porque ele não impõe nada. Ele não te obriga, mas ele te dá uma opção de escolha. Então, o período que nós estamos passando aqui nessa terra, esse período rápido, é um aprendizado e é uma oportunidade para escolhermos o melhor caminho, escolhermos o caminho que leva à vida eterna. E o que Deus está preparando para esse povo que está sendo preparado é exatamente isso. É uma vida eterna, é uma vida que nunca se acaba, é alegria eterna, é paz eterna. A palavra diz que nós não vamos ter mais dor nem pranto, que as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, que Deus se fará presente para todo sempre, e nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Esse é o reino de Deus sendo estabelecido dentro de nós. Mas para isso acontecer na minha vida, na sua vida, você já precisa viver isso. Você já precisa sentir o reino de Deus dentro de você. Por isso que essa palavra veio com essa direção, dizendo que Deus está preparando um povo. Essa preparação é já sentir o reino fluindo dentro de você. É já sentir a presença de Deus dentro de você. É você já viver a eternidade sem estar na eternidade. É você só sentir isso. Você sentindo essa presença de Deus. Você está sendo preparado. Você já sentiu a presença de Deus de uma forma tão intensa na sua vida? Isso se chama preparação. Isso se chama operação do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo operando no seu coração, na sua mente, te limpando, te purificando. É para ele te dar toda a condição para que você possa chegar naquele grande dia diante do trono dele. E Jesus, o próprio Salvador, olhar para você e dizer bem assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, já existe um reino preparado. O que precisa de ser preparado somos nós. Somos nós que precisamos de passar por esse processo de preparação, de adaptação, de comunhão, de santidade, de purificação, de perdão de pecados. Somos nós que precisamos passar por esse processo, porque o reino já está preparado desde a fundação do mundo. Mesmo antes de você existir, mesmo antes de você nascer, já há um reino preparado, já há um tempo preparado, já há uma eternidade preparada. Então Deus está te dizendo que Ele está preparando o seu povo. Se você quer fazer parte desse povo que está sendo preparado, você coloca a sua vida diante do altar do Senhor nesse momento.
Abra o seu coração, deixa Deus falar de maneira toda especial. Porque nesse dia, coube ao Senhor te dizer que você está sendo preparado. Por isso que eu digo para você, todos os dias, esteja aqui junto com a gente, buscando alimento para a sua alma. Eu peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda você não é inscrito, para acompanhar um povo que está buscando na palavra do Senhor. Nós não estamos buscando de religião, nós não estamos buscando de placa de igreja, nós não estamos buscando de denominação nenhuma, nada disso. Nós estamos buscando o reino, porque Deus sempre está falando, o reino está estabelecido, já existe o reino. O que precisa passar por um processo de preparação são vocês, somos nós, sou eu, é você. Precisa passar por esse processo. Então, se inscreva no nosso canal, para que todos os dias seu nome seja apresentado diante do altar do Senhor. Para que você possa ser preparado, para que você possa ser preparada para herdar as nações celestiais, para herdar o reino de Deus. Deixe a sua necessidade nos comentários, fique à vontade, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Esse alimento de hoje tem com essa direção, dizendo que o Senhor está preparando um povo para herdar algo bem maior do que essa vida aqui. Vou estar deixando essa palavra aqui, que está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para apresentar um povo santo, sem mácula, sem mancha. Por isso que precisa da preparação. O fogo do Espírito Santo precisa queimar dentro do nosso coração. Porque o fogo do Espírito Santo, ele vem para queimar tudo aquilo que não glorifica o Senhor. Tudo aquilo que possa ser empecilho de herdarmos a eternidade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Senhor, ele quer fazer nesse dia com as nossas vidas. Não só nesse dia, mas todos os dias, porque a preparação, ela é contínua, ela é dinâmica. A salvação, ela é processo. Você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, amém, glória a Deus, mas existe um processo a ser feito. Existe uma purificação, existe uma preparação, existe uma santificação, para que você seja igreja purificada. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor sou eu, é você. Essa que é a igreja verdadeira. A igreja que tem o Espírito Santo fluindo, brilhando dentro de si, purificando, libertando, transformando, santificando, para que o próprio Deus venha e te leve para um lugar de eternidade, onde a vida nunca mais vai se acabar. Porque o próprio dono da vida vai estar ali junto conosco. É isso que Deus está falando com você hoje. Está sendo preparado. E esse momento, ele está próximo. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus, ele vai voltar, ele vai vir a buscar um povo, e um povo preparado, um povo alimentado, um povo forte, um povo santificado, um povo lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz, um povo que herdou as mansões celestiais, que é co-herdeiro em Cristo Jesus de um reino eterno. É isso que Deus está te falando hoje. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você se coloque na condição de necessitado, abra o seu coração, deixa Deus falar de maneira especial, dá lugar ao Espírito Santo dele para purificar, para libertar, para trabalhar na sua mente, no seu coração, porque o que vai fazer a diferença na sua vida
não é obedecer regras de homem, mas sim ser purificado pelo sangue de Jesus, ser purificado pelo Espírito Santo de Deus, uma mente alinhada, um coração puro. É isso que ele faz, é isso que Deus quer realizar. Essa é a preparação. Vamos orar ao Senhor. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor agora nesse momento. Pai querido, nessa hora nós oramos ao Senhor, quando apresentamos diante do teu altar a vida de cada um dos teus filhos, as suas mãos poderosas e santas estejam estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Cada um venha sentir, Senhor, o toque maravilhoso do Senhor nos seus corações. Eles possam ouvir a tua voz, sentir a tua presença. E que eles possam entender, Senhor, nesse dia, que eles estão sendo preparados para algo bem maior do que essa vida aqui na terra. Que o teu Espírito Santo vem estar penetrando, Senhor, no profundo das suas mentes, dos seus corações, para que aquilo que precisa ser curado, ser libertado, ser transformado, o teu Espírito Santo vem estar agindo na necessidade de cada um. Para que assim o seu nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor, sobre cada vida. Que eles venham entender que há uma bênção bem maior para as suas vidas. Opera grandiosamente, repreenda o olhar do adversário sobre a vida de cada um dos teus filhos. Toma em tuas mãos e opera, Senhor, grandiosamente. Derrama com poder e com graça sobre os teus filhos. E esse dia venha a ser um dia de vitória, um dia de paz, um dia de prosperidade. Conceda todo o livramento. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. E quem recebe, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter vindo de encontro à sua necessidade nesse dia. E saiba que você está sendo preparado